Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre o livro de Ruth e o livro de Esté. O tema geral é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Temos tirado verdade prática desses dois livros do Antigo Testamento, que são livros preciosos, e hoje chegamos aqui na lição de número 3, onde vamos falar sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Como é importante, irmãos, termos amizade sincera. E nós vamos aqui observar que Ruth e Noemi tinham um amor puro, um amor fraternal, e isso fica bem claro no registro do livro de Ruth. E nós, irmãos, precisamos andar na pisadura de Noemi e Ruth, no sentido de amar uns aos outros, como nosso amado Deus nos ensinou. Amar a Ele sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, e ao próximo como a nós mesmo. O texto áureo diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse posicionamento, essa convicção é a convicção que nós precisamos, irmãos, ter no nosso amado e bondoso Deus. Orar ao Senhor, estudar a sua palavra, pedindo ao nosso Deus para desenvolver em nós uma fé robusta, uma fé de qualidade. Irmãos, nós cristãos não vivemos por vista, vivemos por fé. E o nosso Deus garante vitória. Somos mais que vencedores nele, enquanto estivermos arraigados e fundamentados nele, plantado, enraizado no nosso Deus, a despeito do cenário, do contexto, mesmo que seja de tribulação, de dificuldade, de contratempo, nós, irmãos, não temos motivo para duvidar. Pelo contrário, precisamos manifestar essa confiança inabalável, não no nosso braço de carne, mas no braço poderoso daquele que foi e é e continuará sendo o Senhor por toda a eternidade. A verdade prática diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Nós que fomos alcançados pelo grande amor de Deus, o Deus de toda graça, ele tomou a iniciativa e proveu um meio de salvação, um meio de reconciliação com ele mesmo, ao enviar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho da intimidade, do relacionamento com Deus Pai está aberto, e através de Cristo temos acesso imediato ao Santo dos Santos, na presença do nosso Deus. Deus fez uma promessa de enviar um Salvador, um Redentor, um Resgatador, um Remidor, e na plenitude dos tempos, ele, Deus Pai, enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e
abriu a porta da redenção, do resgate, da salvação, para que através de Cristo nós tenhamos convicção da vida eterna. Jesus é a ressurreição e a vida, e nós aqui estamos como igreja para expressar esse grande amor de Deus. Deus nos amou com amor eterno e nos amou primeiro, e nós devemos então amar os nossos irmãos, o nosso próximo, aquele que está em redor de nós deve ser alvo do grande amor de Deus expresso pela nossa própria vida. Uma prova de que fomos alcançados pelo amor de Deus é o quanto nós nos esforçamos para amar até mesmo aqueles que nos odeiam, nossos inimigos, aquele que nos persegue. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E uma vez nós sendo feridos pelo Evangelho, passamos a viver em novidade de vida e somos regidos pela lei da nossa pátria, o céu, a eternidade, tendo em mãos e tomando tempo para debruçar sobre o nosso manual, não a galope, as carreiras, mas devagarzinho, examinando o rolo sagrado, as sagradas letras, e transformando as suas verdades em realidade na nossa própria vida. Então amamos, porque o nosso Deus nos amou, e a base do nosso amor ao próximo é o quanto o nosso Deus nos amou, um amor incondicional. Merecíamos condenação, juízo e inferno, mas por crer em Cristo de todo o coração, nós recebemos o favor divino, nós fomos alcançados pela graça, e graça é favor imerecido. Fomos alcançados pela graça mediante a fé, e ao andarmos com o nosso Deus, desfrutarmos de comunhão com Ele, amamos os nossos irmãos, aqueles que estão em redor de nós no nosso convívio diário. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, e também do versículo 14 ao 19, nos diz assim o texto sagrado. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Irmãos, que texto precioso! Vemos aqui amor,
vemos aqui fé, uma convicção inabalável, certeza do que fazer, e temos aqui então o texto de referência, leitura bíblica em classe para embasar o que vamos tratar nessa preciosa lição. O objetivo da lição são 3. Primeiro, apresentar a proposta de Noemi, também abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra e refletir a respeito da convicção de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. É aquela caminhada no bosque. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra. Agora, nós que caminhamos no bosque de uma forma panorâmica na lição anterior, vamos examinar as árvores desse bosque. E as personagens principais são, nessa lição, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. Havia ali amor entre ambas. Nós também devemos amar. Nós, cristãos, estamos aqui falando para a igreja, nós que cremos em Cristo de todo o coração, nascemos de novo, fomos inseridos ao corpo de Cristo e adentramos nesse processo de santificação. Devemos, irmãos, com base no quanto nós fomos amados pelo nosso Deus, amar os nossos irmãos, e é necessário que haja uma mutualidade nos membros do corpo que é Cristo, o corpo que tem Jesus Cristo como cabeça e salvador desse mesmo corpo que é a sua amada igreja. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Esse amor precisa ser voluntário, não é uma imposição. Você deve amar, você tem que amar. Não, não. 1000 vezes não. É algo espontâneo que, como eu já fiz alusão, reitero, para uma fixação, brota do quanto nós fomos amados por Deus e estamos conscientes o quanto devemos amar os nossos irmãos. A proposta de Noemi, uma crise em família, o ambiente, irmãos, o cenário era um cenário de luto, de dor, de morte do esposo, morte dos filhos. Era um cenário de grande contratempo, dificuldade, tempestades. Noemi estava no epicentro do furacão. E foi tão dolorido esse momento que ela desejou ser chamada de Mara, que tem por definição amarga, dado ao cenário. Mas desse cenário, irmãos, de dificuldade, de luta, de problema, de contratempo, ela tirou força da fraqueza. Então nós, como cristãos, não estamos isentos de dificuldade, de problema, e muitas vezes, irmãos, vamos estar no deserto inóspito. Muitas vezes os ventos que sopram no deserto, o siroco, que a Bíblia chama de vento oriental, o vento seco, devastador, vai nos atingir. E é justamente dentro desse cenário, nesse contexto de dificuldade e adversidade, que nós precisamos, irmãos, tirar força da fraqueza, crer no nosso Deus, mesmo estando em adversidade. Irmãos, não houve ali uma manipulação emocional, houve ali uma voluntariedade. Noemi amou Ruth de forma voluntária e Ruth amou Noemi também de forma voluntária. Não houve uma imposição e nós, irmãos, devemos amar os nossos irmãos também
de forma bem voluntária, não por uma imposição. É impossível, irmãos, não amar os nossos irmãos, nós que fomos alcançados pelo grande e precioso amor do nosso Deus, o desdobramento, irmãos, de ter sido alcançado pelo amor de Deus e vivenciar esse amor, amando também o nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro, nós amamos então os nossos amados irmãos. Havia uma convicção, irmãos, em Ruth. Essa amizade foi provada e foi aprovada. Nós também, quando nossa amizade, irmãos, entre nós, irmãos, igreja, em todo tempo estou falando para nós que cremos em Cristo Jesus. Nessa lição, estou aqui falando com a igreja, uma doutrina, um ensinamento para nós. Estamos sendo educados biblicamente. Em todo tempo, irmãos, nós seremos provados nessa amizade, nesse relacionamento que Deus espera de cada um de nós cristãos. E nós, irmãos, na provação, precisamos amar. Nossos irmãos, em algum momento, irão falhar conosco. Nós, em algum momento, iremos falhar com os nossos irmãos. Mas, irmãos, seremos aprovados quando mantivermos o sentimento profundo. E esse sentimento de amor precisa ser manifestado através de atitude, através de atos, através das nossas ações. A amizade na adversidade, irmãos. É na adversidade que nós devemos mostrar o quanto nós amamos os nossos irmãos. Um amor prático. Esse amor precisa ser manifesto em nossas ações, como eu já acabei de aludir, através das nossas atitudes. É muito importante dizer eu te amo, mas precisamos dar um passo a mais e precisamos manifestar esse amor na prática, ajudando, provendo, suprindo, tomando tempo para ouvir os nossos amigos, nossos irmãos, em um momento em que eles precisam ser ouvidos. Nós precisamos, então, tomar tempo para ouvi-los e orientá-lo, conversar, aquela conversa franca, aquela conversa pura. Nós precisamos, irmãos, manifestar o amor através dos nossos atos. A convicção da mulher, o teu Deus é o meu Deus. Havia em Ruth uma fé fervorosa, robusta, de qualidade, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do nosso Deus. E nós precisamos, nós que tomamos tempo para debruçar sobre o rolo sagrado diariamente, para ponderar as suas verdades. A Bíblia Sagrada, as sagradas letras, é o nosso manual. Nós precisamos, irmãos, manifestar a confiança num Deus vivo, todo-poderoso, num Deus de ação, de obra, de atitude. E Ele provou o seu grande amor por nós quando enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Pai nos amou. E Ele agiu, Ele tomou a iniciativa, Ele fez algo, Ele enviou, não poupou o seu próprio Filho, mas antes enviou para nos salvar. A prova do seu amor foi em que Ele agiu em nosso favor. Ai de você, minha irmã, meu irmão, ai de mim, ai de nós. Nós estaríamos condenados por toda a eternidade se Deus não nos amasse com um amor eterno. E aqui estamos porque fomos alcançados pelo grande amor de um Deus puro, perfeito, de um Deus
precioso, um Deus grande, e nós aqui estamos para compartilhar, manifestando esse grande amor, amando os nossos amados irmãos. É uma fé que inspira. Precisamos ter em Ruth um referencial, um padrão de convicção, de fé, de crer e permanecer crendo até o final. Havia ali também, irmãos, uma sensibilidade no relacionamento. Essa sensibilidade, irmãos, levou a Ruth a se submeter à sua sogra, Noemi. E como é bom, irmãos, nos submeter, obedecer às nossas lideranças, ao nosso pastor, aquele que tem nos doutrinado, nos ensinado a palavra do nosso Deus, tem orado por nós, intercedido junto a Deus Pai em nosso favor. Nós precisamos então nos submeter às nossas lideranças. Deus tem colocado o cajado na mão dos nossos pastores para que eles então possam nos apacentar e nos orientar. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta, o amor que nós devemos nos entregar e amar os nossos irmãos, ao contrário de sermos um narcisista, olhar somente para nós e pensar somente em nós, olhando para o nosso próprio umbigo. Precisamos, irmãos, manifestar esse amor mútuo, esse sentimento precioso, altruísta, ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo. Ambas foram alcançadas pelo favor divino. A bênção, irmãos, de Deus sobre nossa vida, quando nós nos amamos, afrescou a vida, e é a vontade de Deus para cada um de nós cristãos que nos amemos. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos, mas uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. Então, partindo da nossa família, do nosso lar, nós devemos também manifestar esse amor dentro da igreja, no convívio, de forma coletiva com os nossos irmãos, e manifestar também esse amor com todo ser humano, irmãos, ajudando, provendo, suprindo e tendo boas amizades, preservando as amizades anteriores. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso bondoso e amado Deus. A próxima lição, a lição de número 4. Vamos falar sobre o encontro de Ruth com Boaz. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Muito obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede aqui estarmos para compartilhar da tua preciosa palavra. Nos dê um dia abençoado, ó Pai. Peço uma bênção especial por todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Muito obrigado por nos sustentar até aqui, nos dando coragem, ousadia, firmeza na tua palavra, para anunciar a tua verdade, Senhor, manejando bem a tua palavra e dando um corte reto com o rolo sagrado, com a adaga do Espírito. Meu Senhor amado, tu és grande, tu és todo-poderoso. Obrigado, meu Deus, com o coração cheio de gratidão e amor por ti, Senhor amado. Eu te louvo, eu te adoro nessa oportunidade. Continue conosco, ó Pai, a nossa oração feita em nome de Jesus.